pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live especial e hoje estamos iniciando mais uma semana, né? Segunda-feira é um dia que eu gosto bastante, né? Iniciamos mais uma semana abençoada. Bom dia, Marieta, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar de relaxamento e instalação de recursos, segunda fase da hipnoterapia. Vou colocar aqui o título: hipnoterapia, segunda fase. Só colocar o tema aqui: relaxamento e recursos. Bom, para quem está assistindo todas as nossas lives aí no mês de março, nós estamos falando basicamente do processo de hipnoterapia. Nós estamos falando, primeiro a gente começou falando o que é, depois nós falamos, deixa eu só pegar a lista aqui para não esquecer, né? Diferença entre hipnose, meditação, mindfulness e auto-hipnose. Depois nós falamos do processo da hipnoterapia em 5 fases e agora nós estamos falando as fases individualmente. Ontem a gente falou da anamnese e hoje nós vamos falar do relaxamento e instalação de recursos, né? Quando a pessoa busca um processo de hipnoterapia, geralmente ela já decidiu ter um resultado na vida dela, né? A maioria das pessoas, com exceção de alguns casos quando é um familiar que busca a terapia para o filho, por exemplo, caso de mães, que eu não acho tão interessante, principalmente quando a pessoa não quer passar por um processo. Então, o sucesso de qualquer terapia, independente de ser hipnose ou outra ferramenta terapêutica, depende muito da pessoa querer fazer ou não o processo. Porque é 50% do terapeuta e 50% do cliente, né? Então, é importante que a pessoa queira realmente passar pelo processo. Então, ela já tomou uma decisão, ela já quer uma mudança na vida dela e ela está disposta a fazer o que precisa ser feito. Então, ela vai lá, ela busca um profissional. A maioria das pessoas já conhece um pouquinho da hipnose, já fez alguma pesquisa sobre a ferramenta e tem pessoas que não sabem nada da ferramenta, né? Essas pessoas que não têm conhecimento nenhum, às vezes vêm por uma indicação, mas não sabem exatamente como a ferramenta funciona. Eu, no meu processo, eu costumo explicar o que acontece no processo. Por exemplo, eu começo a falar um pouquinho sobre a ferramenta hipnose, né? Porque hipnose não é terapia. Hipnose é uma ferramenta que usamos dentro do processo terapêutico. Isso é a primeira pergunta que eu vou responder para o meu cliente. Depois eu vou fazer uma anamnese, que foi o que a gente falou ontem, né? Essa anamnese é fazer várias perguntas, entender o que o cliente gostaria de trabalhar, né? O que ele sente, quais são os gatilhos, o que acontece com ele. Então nós vamos nesse passo, vamos fazer a anamnese, que é montar, vamos dizer, o quebra-cabeça do que vai ser trabalhado durante as sessões de terapia. Nessa anamnese também a gente vai definir quantas sessões, né? A gente vai definir o nosso processo, em quantas sessões vamos trabalhar, o que a gente vai trabalhar. Bom dia, Gina, seja muito bem-vinda. E aí nós vamos para o segundo passo, né? Feita a anamnese, vamos começar o processo, vamos colocar o cliente no estado de relaxamento e nós vamos instalar recursos, né? Eu vou convidar a Gina aqui para entrar comigo. Olá, Bom bom dia, dia. seja bem-vindo. Bom dia, Irene. Bom dia, eu só vou mudar aqui o título que está equivocado. Bom, como a Gina entrou agora, eu estava falando justamente da gente fazer
o estado de relaxamento e instalar os recursos. Quer complementar, Gina, antes de enquanto eu coloco o tempo aqui? Claro que sim. Depois nós temos falado sobre a nossa anamnese ontem, da importância de uma boa anamnese, porque uma boa pergunta faz a abertura e não só permite que a pessoa se abra ao processo logo por si. Porquê? Porque com uma boa pergunta nós iremos focar, direcionar o nosso trabalho. Mediante a situação a trabalhar, o cliente irá simplesmente respirar fundo, aí começa o processo. Quando nós respiramos fundo, nós permitimos-nos entregar com foco, com determinação, aquilo que é o nosso processo terapêutico. Ao respirar fundo, o corpo relaxa. Relaxa o corpo, relaxa a mente e existe a preparação, uma pré-preparação para a entrega, que é nós acedermos ao nosso inconsciente. É verdade. De forma consciente, quando nós abrimos os olhos, nós estamos focados visualizando qualquer distração, ruído visual, ruído também da rua, sons próximos, sons longínquos. Quando nós permitimos relaxar, nós nos desfocamos de tudo à nossa volta, ou seja, só importa a voz do terapeuta, o aqui e agora, o meu corpo, e com a respiração eu respiro e permito-me sentir como é que eu estou hoje, sentir o peso do meu corpo, sentir os meus pensamentos, sentir as batidas cardíacas. E quando o corpo começa a relaxar, ativamos a nossa mente. É verdade. O processo de relaxamento é puramente físico. Para quê? Para nós podermos ativar o nosso cérebro, para nós podermos abrir portas para o nosso subconsciente, de forma a aceder de uma forma mais rápida e fácil às nossas memórias, às nossas vivências, ao nosso historial, aquilo que nós acreditamos, às nossas crenças, aos nossos valores, a quem nós somos, de forma a aceder à nossa individualidade, ao nosso interior, à nossa sabedoria. E é aí dentro, nessa caixinha de Pandora, que eu gosto de brincar, que está a solução, está o problema e está também a definição e todo o processo que nos levou até aí, que é a nossa história. O relaxamento é físico, para quê? Para podermos aceder mais facilmente aqui à nossa riqueza, nosso diamante em bruto, que é a nossa mente. Quando estamos prontos para aceder à informação, à memória, ao que existe, podemos mais facilmente ressignificar, instalando recursos. Maravilha. E muitas vezes as pessoas elas perguntam como é que faz como é que coloca a pessoa nesse estado de relaxamento. Tem várias formas de se fazer. Cada profissional vai usar aquilo que ele é mais especialista. Tem gente que faz uma indução indireta, né, que usa mais as induções do David Erickson. David Erickson, não, Milton Erickson, desculpa. David Elmer é que eu uso mais, né? São induções diretas. Eu posso, né? São várias formas de fazer. Você pode pedir para a pessoa andar com o pé na areia, você pode pedir para a pessoa subir ou descer a escada, pode pedir para a pessoa imaginar descendo o elevador. São vários modelos. Pode pedir para a pessoa focar em alguma parte do corpo e desligando o corpo. Pode pedir para a pessoa começar se conectando na ponta dos dedos dos pés e relaxando cada um. Então, a indução depende do profissional. Eu faço de várias formas. As minhas sessões são diferentes, geralmente não são iguais. Então, a indução não é tão importante. O importante é o resultado. Independente se a pessoa vai imaginar subindo ou descendo a escada, não é tão importante. O importante é que ele esteja pronto para acessar as memórias que são guardadas na mente subconsciente. Essa é a parte importante do processo. Uma vez que ela acessa isso, que traz à tona, a gente faz o que chamamos de ressignificação terapêutica. E nesse estado de relaxamento, a gente também vai instalar o recurso, né? Que são esses recursos? Geralmente a gente chama de âncora.
A gente fez uma live especial só falando sobre âncora, que está aqui no, não sei, acho que está no meu Instagram também, tá no meu e no da Gina. Foi uma live de quarta-feira. Então, quem quiser conhecer mais um pouquinho, né, de âncoras, se aprofundar um pouco mais, que a gente não vai se aprofundar tanto hoje, até pelo tempo, tem uma live aqui no nosso Instagram. O que é essa âncora, né? Eu só vou dar uma pincelada aqui. Âncora é um recurso que geralmente a gente já tem, né? Se eu falar para alguém assim, em algum momento da sua vida você se sentiu feliz, provavelmente a pessoa já tem algum momento que ela se sentiu feliz. Algum momento da sua vida você teve foco para fazer alguma coisa? Eu já tive. Eu tive bastante foco. Em algum momento da sua vida você já se sentiu seguro, já se sentiu confiante? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar esse recurso que é para que a pessoa, se ela acessar alguma memória que seja muito dolorosa, ela volte, faça essa âncora e acesse esse recurso. Olha, digamos que ela está numa cena lá onde ela foi espancada. E isso é muito forte. Então, a gente vai falar agora, instala a âncora, ou acesse a âncora que já foi instalada, previamente instalada, que é para ela sair dessa memória de dor e voltar para aquele momento. De repente, instalou uma âncora de paz. Em algum momento da sua vida você já sentiu paz? Já. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que a pessoa volte naquele momento. Acesse todos aqueles recursos e eu vou instalar a âncora. Sei lá, eu senti paz no momento que eu estava fazendo meditação. Então, eu vou pedir para que a pessoa acesse tudo que ela sentiu naquele momento, se ela viu alguma coisa, o que ela ouviu, e vou instalar essa âncora. Geralmente eu faço um gesto que é vinculado à âncora. Qual que é esse gesto? Qualquer coisa, seja a mão fechada, a mão no ombro, a mão no peito, sinal de oração. Então a pessoa vai escolher qual é o gesto que ela vai fazer para a gente instalar essa âncora e o que ela quer sentir. Né? De repente, sei lá, olha, eu quero sentir confiança para falar em público. Pode ser uma âncora. Geralmente, esses recursos que a gente instala no momento do relaxamento são âncoras para que, se ela acessar uma memória muito dolorosa, isso não cause tanto impacto. Quando a gente perceber que a memória realmente é insuportável, a gente vai lá e fala, não, agora acessa a âncora de segurança. Ou, sei lá, acessa a âncora de paz. Então, ela sai daquele momento de dor, ela acessa essa âncora. Então, é algo que é simples de se instalar. No final aqui da live, eu vou fazer uma indução aqui, fazer um relaxamento. Quer complementar, Gina, sobre a âncora? Antes ainda, lembrar só que a hipnoterapia, o processo de hipnoterapia é para sugerir mudanças de sensações, percepções, pensamentos e comportamentos, recordando, relembrando de que os transe pode ser médio, amnésia total ou leve. O processo hipnoidal é antes ao transe leve, em que a pessoa está numa lentidão, numa respiração, sente o peso das pálpebras, sente o peso do corpo. E neste estado nós também podemos entrar em transe, ou seja, o processo terapêutico é mediante a situação que o cliente traz. Se o cliente não gosta de fechar os olhos, se é uma criança, por exemplo, criança tem idade, é um processo também de olhos abertos, em que existe em conversa e existe um lugar de transe e é uma sugestão direta ou indireta. E também utilizamos o transe sonambúlico, em que a pessoa tem que estar num estado mais catártico e existe também a amnésia total e por vezes poderão existir também alucinações. Todos estes estados distintos vai diferenciar de cliente para cliente da sua experiência já em meditar, no seu estado também psicológico, como a pessoa está habituada a trabalhar com a sua mente, se for um momento ruidosa, se for um momento tranquila, tudo isto vai oscilar e vai diferenciar. O que nós fazemos depois com o transe também, costumamos variar os tipos de transe. Para quê? Para não darmos ao cliente sempre a mesma forma de relaxamento. Então nós utilizamos o rolar dos olhos, o focar na mão, induções através da respiração, focando
os olhos num objeto, numa experiência, lembrando, recordando uma sensação, um momento. Também fazemos olhos nos olhos, em que a pessoa olha para nós e nós fazemos o processo de indução e a pessoa vai fechando os olhos calma e seguramente, com um relaxamento progressivo, a técnica da confusão, a técnica, ou seja, existem N técnicas, todas elas que vai dar ao provocar o mesmo, que é o relaxamento, que é o transe, o estado de transe. Para depois intensificar, nós utilizamos os tais recursos que a Irene já estava falando, como as âncoras, e as âncoras é algo que nós criamos na nossa mente, mas também podemos também criar algo que seja através do corpo, como a catalepsia da mão, como a contagem decrescente, como uma imagem visual através de uma ilha tropical, através de uma resposta condicionada, através da técnica das escadas, a técnica do jardim, a técnica do olho abrir e fechar, fechar e abrir, através da técnica do olho da mente. São várias sugestões que o terapeuta vai utilizar mediante diferentes situações que o cliente traz. Por isso, se você que nos estás a ouvir irá perceber, mas o meu hipnoterapeuta fez diferente, fez assim, fez assim, fez assim. Então, daí eu estar a dizer uma série de diferentes induções que levem ao transe, que levem ao relaxamento. Para quê? Para perceberem que são técnicas que nós utilizamos, diferentes técnicas, para que tu possas entregar de forma diferente. Porque, por vezes, há pessoas que podem ser mais visuais e, por fechar os olhos e começar a criar uma imagem mental de uma ilha, de estar na praia, tocar com o pé na areia, sentir o toque da água, ela facilmente poderá entrar num relaxamento mais profundo, imediato. Ou, por exemplo, alguém que seja mais racional e nós pedimos para descer umas escadas, de sentir os degraus, 1, 2, 3, e faz uma contagem decrescente ou crescente, no sentido da pessoa desfocar do aqui e agora, do momento, e poder focar somente no exercício. Ou então a catalepsia da mão, em que pedimos à pessoa para levantar o braço e a pessoa vai, mediante o seu relaxamento, vai continuamente sentindo o corpo a relaxar e ele vai levando a mão até a cair na perna. Todas estas são situações possíveis e que podemos utilizar. Confirmas, Irene? Com certeza. Então, essa questão, né, que às vezes as pessoas falam assim, olha, fui no hipnoterapeuta, ele me atendeu diferente de você. Na verdade, cada profissional vai usar aquilo que faz mais sentido para ele. Tem pessoas que utilizam mais, por exemplo, as induções lá do Milton Erickson, né, que é contar a história, contar uma metáfora, né? O Milton Erickson, quando ele atendia uma pessoa, realmente o atendimento dele é sensacional, porque ele conta uma história. E ele vai fazendo, ele vai conectando essa história ao que o cliente trouxe para ele. A pessoa vai entrando na história e vai se conectando com tudo aquilo que ele vivenciou. Realmente é sensacional. Eu, Irene, particularmente, eu não conto muita metáfora. Eu gosto mais das induções do David Elman, né? Que são induções diretas. Qual a diferença? Uma metáfora, eu vou contar uma história. Eu posso pedir, sei lá, para a pessoa imaginar ela embaixo de uma cachoeira, enquanto a água cai na cabeça, vai limpando memórias negativas. Posso pedir para ela andar com o pé na areia, tocando a água, e quando a água toca os pés dela, vai limpando. Então, pode ser criada de diversas formas. Então, cada terapeuta, hipnoterapeuta, vai usar aquilo que faz mais sentido. Já a indução direta, eu dou direção do que o cliente quer fazer. Agora eu quero que você volte na primeira cena que te causou tristeza. Então é direto, eu vou dizer o que a pessoa realmente vai fazer. É bem diferente de eu falar. Uma indução indireta agora, sei lá, posso pedir para a pessoa fazer qualquer coisa. Imagina você andando num dia de sol, não sei o quê, vou contando uma metáfora, linkando com a história que o cliente me trouxe. E aí, nessa metáfora, a pessoa vai se conectando e vai trabalhando a questão emocional. A indução direta, como eu falei, é bem diferente, porque eu falo com o cliente. Agora eu peço que você volte na primeira cena que te causou aquela angústia. Aí a pessoa, sei lá,
entrar, ou peço para ela abrir uma porta e entrar nessa cena. Então, é algo mais direto. Eu direciono o que o cliente vai fazer. Uma vez a gente dando essa indução, o cliente vai trazer a questão emocional. E aí a gente faz a ressignificação. E uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é: a pessoa não pode piorar acessando a memória traumática? Na verdade, não, né? Não, porque ela não vai só acessar a memória traumática. Ela vai acessar e a gente vai ressignificar. É uma diferença. Eu não vou só acessar, voltar lá e acessar a dor, não. Vou voltar, acessar a dor e dar um novo significado. A gente vai fazer uma live só falando de ressignificação. Então, eu vou acessar a memória traumática e vou trabalhar e dar um novo significado. Qual é esse novo significado? Só para vocês entenderem antes de chegar à live da ressignificação. De repente, sei lá, a pessoa voltou numa cena que ela apanhou do pai. Um exemplo, apanhou da mãe. Então ela voltou, ela viu que aquela cena causou várias questões emocionais nela, questões traumáticas, ela se sente insegura porque o pai era agressivo, a mãe, enfim. Então a gente voltou naquela cena, ela percebeu que tem aquela mágoa, aquela raiva dos pais. Irene, geralmente eu pergunto para o cliente qual é a melhor forma de ressignificar. Geralmente a resposta está com o cliente. A maioria dos casos, a maioria dos atendimentos, o cliente sabe o que tem que fazer. Olha, eu quero, sei lá, perdoar o meu pai. Isso é ressignificar. Quando a criança sai daquela dor, né, porque geralmente acontece a maioria das cenas na infância, fala assim, olha, eu entendo que meu pai deu o melhor que ele tinha, hoje eu tenho consciência disso, e hoje eu decido perdoar meu pai. Ou, de repente, a criança fala assim, não, eu quero falar algumas coisas para meu pai que está engasgado na minha garganta. A criança vai e fala para o pai. Ou, de repente, a gente transforma essa cena num peso e joga fora. Então, a forma de ressignificar também, que a gente vai se aprofundar em outra live, é imensa. Não é algo que eu vou fazer só desse jeito, tá? Então, por isso que se você vier ter uma sessão comigo, provavelmente será bem diferente da sessão da Gina. A gente trabalha de forma diferente. A Gina faz um trabalho que é bem diferente do meu. E tá tudo bem. Por quê? Porque existem várias formas de fazer a mesma coisa. O resultado vai ser o mesmo. Vários caminhos. Independente da técnica que eu uso, se eu uso indução direta, indireta, o importante é que a pessoa no final tenha o resultado esperado. E o resultado maior e melhor é sempre aquele que vem do cliente. Porquê? Porque o cliente sabe como funciona, sabe os seus caminhos e lhe fará mais sentido no sentir, porque na escolha dele poderá fazer sentido a ressignificação desta forma e desta forma. Eu trabalho muito com as metáforas. Eu gosto muito das metáforas. Porquê? Porque as histórias fazem com que o cliente saia da sua emoção, da sua dor e visualize aquela personagem. E por isso existem várias metáforas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Metáforas como, por exemplo, a máscara, em que podemos utilizar uma máscara para poder não camuflar, mas por proteção do cliente e ele se sentir seguro e mais protegido. E depois, ao tirar a máscara. A arca dos segredos, se a situação que o cliente traz tiver aqui alguma alusão, aqui há alguma arca, alguma proteção, algum segredo, algum mistério. 3 portas, quando o cliente não consegue decidir se é uma, a segunda ou a terceira, tem dificuldade na decisão. Então nós podemos trazer esta metáfora das 3 portas. A chamatrina, gosto muito da chamatrina porque é puxar da nossa energia, aqui a nossa energia vital, a nossa força, a nossa garra. Podemos inclusive contar uma história em que há pessoas que gostam, têm paciência e gostam com o princípio, o meio e o fim. Existe também a metáfora da criança interior. A criança interior que tem uma sabedoria muito singela, não é ingênua, mas é muito simples, é assim, funciona assim e eu gosto assim. Existe também o escudo protetor, uma metáfora em que há a possibilidade da pessoa ter um super proteção ou um super poder e esse escudo vai proteger. Existe também o fortalecimento da autoestima, da confiança, do guerreiro da luz,
Um que todos praticamente quase usamos sempre para apoio, além da âncora, é o lugar seguro, é uma metáfora, um lugar seguro, que é muito importante a pessoa poder ter o seu cantinho para, de certa forma, relaxar, descontrair, e é unicamente seu. Existe também na descoberta do animal do poder, se surgir, existe nascer de novo, recomeçar, um cavalo, existe a metáfora do jardim, a metáfora do perdão, a metáfora que eu adoro trabalhar, que é a sala do controle da mente, vocês já me ouviram falar nos lives. Existe também o templo de cura e tornar-se luz. São todas elas possibilidades de diferentes metáforas em que podem ser utilizadas mais do que uma numa sessão. Normalmente só utilizamos uma, mas que o objetivo é sempre o mesmo, é atingir-se o teu resultado. É que possas, de certa forma, depois do transe, com a metáfora ou outra forma, trazer a tua própria metáfora para a situação, em que possas colocar o teu sentimento fora de ti para poder olhar, observar e perceber o que é que queres fazer com aquilo. Aonde é que queres levar? Qual é o teu próximo passo? Para poderes tirar essa dor de ti e visualizá-la. E agora, o que é que vou fazer com aquela dor, com aquele sentimento? Queres acrescentar, Irene? Não, basicamente é isso mesmo. Você pode, é o que a Gina falou, ela gosta de usar metáforas, já não é o meu caso. Eu trabalho de uma forma diferente, então as duas formas funcionam. É importante a gente observar o nosso cliente, como é que ele funciona, né? Então, os meus atendimentos, a primeira sessão é completamente diferente da segunda, que já é diferente da terceira, que já é... Por quê? Porque eu trabalho de forma diferente. Porque, de repente, algo que funciona com o cliente X não funciona com o cliente Y. Então, é importante a gente também ter essa percepção. O que mais funciona? Mas, basicamente, é isso. Entender, eu também... eu faço também sessões sem indução. Geralmente, não é a primeira que eu faço. O que é uma sessão sem indução? Do jeito que a gente está conversando aqui, a gente já vai lá e acessa a questão. Geralmente não é a primeira sessão. Eu observo como é que o meu cliente funciona na primeira, às vezes na segunda, e aí na terceira ou na segunda sessão eu faço um atendimento sem a indução, né? Que as pessoas acham que realmente ela precisa, né? Estar num estado de transe profundo para a coisa acontecer. Não. Você pode você pode acessar uma questão emocional, uma hipnose conversacional, uma conversa. Às vezes, o simples fato de você conversar com o seu cliente, ele já consegue trazer clareza do que está acontecendo na vida dele. Às vezes, só uma conversa, sem nem você sugestionar nada, sem você acessar o trauma diretamente. Então, por isso que é importante, a gente tem que ter um cuidado sensorial que é para entender como é que o nosso cliente funciona, né? E o que a gente vai usar, o que a gente, né? O que funciona mais, o que não funciona. Então, por isso que cada terapeuta usa técnica. Tem gente, por exemplo, que usa aquela respiração com a boca aberta. Eu já passei nesse processo, tem um nome, agora não me recordo. Você põe tipo 2 dedos aqui na boca, você vai respirando com a boca aberta e você entra no estado de transe. Agora me falhou o nome. Você lembra, Dina, qual é o nome dessa indução? Não utilizo muito. Acho um bocado estranho. Porque quando mete eu particularmente, eu não gosto, porque eu acho muito cansativo, mas funciona. Eu já passei por esse tipo de indução e aí o hipnoterapeuta vai te dando sugestões. Então, você entra em transe respirando com a boca aberta, né? Sempre para fora, e tem um nome, eu não me recordo o nome agora, porque é uma técnica que eu particularmente eu não gosto muito, mas não utilizo, mas também funciona. Então, você vai respirando com a boca aberta e o hipnoterapeuta vai te dando sugestões. Irene, nunca utilizei. Estava-me agora a recordar, Irene, porque nós encontramos e temos acesso a diferentes tipos de clientes completamente distintos e há pessoas que trazem muito medo, inclusive têm medo de fechar os olhos, têm medo de começar o processo e o Milton Erickson era muito atento a isso. E uma coisa que o Milton também dizia, através das sugestões e das metáforas, era dizer:
quando estiveres pronto, quando for a tua hora, quando quiseres, podes fechar os teus olhos, quando quiseres, podes te entregar ao processo ou não. Podes levar o teu tempo que precisares e podes relaxar daqui a pouco ou mais tarde. O tempo é teu para colocar o quê? Decisão na mão do cliente. Porque há pessoas que não gostam de ser conduzidas. Há pessoas que não gostam de ser controladas, sentirem-se manipuladas. E a hipnoterapia para essas pessoas pode ser assim um bocado estranho, porque nós estamos a pedir ao cliente que faça algumas determinadas respirações distintas, que faça, entre em relaxamento, e a pessoa pode estar-se a sentir, mas eu estou a ser sugestionado e não gostar. Então, lembrar que tudo o que nós estamos a fazer, todo o processo terapêutico é em prol do cliente. Ou seja, que não há aqui manipulação, zero de manipulação, mas há um trabalhar de equipa, há uma colaboração, há aqui uma sinergia de energias em que estamos 100% para o cliente e que estamos a colocar os nossos recursos e as nossas técnicas 100% para o resultado do cliente. O tempo que ele vai demorar, depois vai depender da sua entrega, do seu compromisso, do seu momento, e que não há qualquer julgamento, há zero julgamento. A pessoa poderá ter dificuldade de iniciar o processo de confiança, de se entregar, ou poderá não ser o momento da pessoa, olha, hoje, por exemplo, posso não estar a conseguir me conectar, focar, ou cérebro, ou conseguir relaxar, e tudo isso são situações possíveis de uma primeira sessão, de uma segunda sessão, porque há pessoas mais resistentes. Há pessoas mais resistentes mentalmente, fisicamente. Então, quando nós utilizamos estes recursos, como a âncora, como a metáfora, como outras situações, é para 100% para ajudar o cliente. Olha, a minha mãe está dizendo bom dia, Irene. Bom Também temos aqui dia, Dona Rosa, seja bem-vinda. Opa, o que aconteceu aí que a Gina caiu? Bom, aconteceu algum problema aí que a Gina saiu da live, eu não sei o que aconteceu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou responder as perguntas agora e daqui a pouco a gente vai fazer um exercício de relaxamento para começar bem a semana. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Eu vou responder agora as perguntas e vou colocar uma música aqui para a gente entrar no estado de relaxamento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Enquanto eu coloco aqui a música. Então, estava aqui a colocar a imagem para ver as mensagens. A Marina diz ajuda. Ajuda Na na organização. organização mental completamente, né? A hipnose ajuda a pessoa a ter consciência, ter clareza, né? É sensacional. Conseguimos também fazer reprogramação mental até mais profunda, né? Auto-hipnose faz isso, né? Eu já fiz muita auto-hipnose para várias coisas, para ter foco, para melhorar como hipnoterapeuta, inclusive. Então, ajuda na organização mental com certeza. Porque muitas vezes a gente tem questões emocionais que desorganizam a nossa mente. Por que a gente sente angústia, muitas vezes tristeza? Porque tem um gatilho ali, né? E a hipnose a gente vai lá encontrar aqueles gatilhos negativos e ressignificar. Então a pessoa começa a ter muito mais clareza das coisas. Então, se tiverem mais alguma pergunta, eu vou responder, eu vou fazer um exercício. Poderá também haver conflitos. Não sei se é o caso, Marina, não conheço, desconheço por completo, mas também só por alto. Poderá também haver conflitos internos de princípios, conflitos internos de valores, situações em que o coração pensa uma coisa e a mente pede outra,
situações em que não aceitamos. E o que acontece é, esses conflitos provocam bloqueios. Ou então a parte da procrastinação, a pura da procrastinação é medo de sermos aquilo que nós somos, ou medo da mudança, medo do próximo passo. N situações que podem surgir e que têm que ser avaliadas momento a momento. Poderá não ser somente uma, porque já foi uma no passado e depois foi crescendo como aqui as raízes das árvores que vão acrescentando. Então é muito interessante nós fazermos uma anamnese e perceber qual foi a raiz, sempre houve assim, sempre foi assim, e também tem a ver com a vida que temos. Uma pessoa que tem uma vida familiar pesada no sentido de 4 ou 5, 6 elementos na mesma casa, não sei se é o caso, ou mais situações envolvidas, é normal que a pessoa tenha que haver mais organização. Então tudo vai influenciar. Bom, vamos lá, vou fazer um exercício aqui de relaxamento simples. Feche os olhos. Deixa 3 respirações bem profundas, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Agora eu quero que você imagine que você coloca a sua mão na cabeça. Quando você coloca a sua mão na cabeça, você sente um relaxamento. E esse relaxamento ele vai descendo por todo o seu corpo. Pelo seu pescoço, pelos seus ombros, abdômen, coxas, pernas e pés. Você sente o seu corpo completamente relaxado. Daqui a pouco, não agora. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 eu vou pedir que você puxe o ar abrindo os olhos. E quando soltar o ar, você fecha os olhos, relaxando 2 vezes mais. 1, 2, 3. Puxa o ar abrindo os olhos. Solte o ar, fechando os olhos. Mais uma vez. Puxa o ar abrindo os olhos. Solte o ar, fechando os olhos. Mais uma vez. Puxa o ar abrindo os olhos. Solte o ar, fechando os olhos. Agora eu vou pedir para você focar toda a sua atenção no seu braço direito. Permita ele relaxar ainda mais. Daqui a pouco, eu vou contar até 3. E no 3 você vai sentir o seu braço pesado como se fosse uma barra de ferro. E você relaxa 2 vezes mais, sentindo muito bem. 1, começa a sentir o seu braço bem pesado. 2, mais e mais pesado. 3, totalmente pesado. Você relaxa 2 vezes mais, sentindo muito bem. Agora, eu quero que você imagine que você está no topo de uma escada segura e confortável. Eu vou contar de 10 a 1. E no 1, você vai chegar em frente a uma porta. A cada degrau que você desce, você vai relaxando ainda mais, desligando completamente o teu corpo. 10, começa a descer a escada. 9, a cada degrau que você desce, você relaxa mais e mais. 8, 7, 6, vai sentindo o seu corpo completamente pesado. 5, 4, 3, 2, 1. Agora você chegou em frente a uma porta. Imagina abrindo essa porta e entrando nessa sala. Nessa sala tem 2 poltronas confortáveis. Quer que você sente uma delas? Esta é a sala do perdão. Mas eu quero que você entenda que perdoar não é aceitar o que aconteceu, mas sim se libertar do rancor, da mágoa e sentir-se totalmente livre do que aconteceu no passado. Agora, eu vou contar de 1 a 3. E no 3 eu quero que você traga a primeira pessoa que você precisa perdoar. 1, 2, 3. Visualize essa pessoa na sua frente. E o que você precisa falar para essa pessoa para se libertar hoje?
hoje. Fala para essa pessoa tudo que ela fez que te magoou. Coloca tudo para fora. Agora, se fizer sentido para você perdoar essa pessoa, fala para ela: hoje eu te perdoo, eu te liberto e também me liberto desse peso do passado. Respira profundamente. Agora, eu quero que você traga uma versão sua na sua frente, como se tivesse duas ou dois de você. O que você precisa falar para você hoje? Talvez você também precise se perdoar por algo que você fez ou deixou de fazer. Eu quero que você converse com você. Agora fale para você mesmo. Hoje eu me perdoo e eu me liberto. Respira profundamente. Mais uma vez. E vai voltando para aqui e para agora, no seu tempo. Quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos, sentindo muito bem. Gratidão enorme, Irene. Quem quiser comentar como é que foi a experiência, fica à vontade. E amanhã nós vamos falar exatamente da causas e origens. Vamos falar da terceira fase, dia 7. Se alguém quiser comentar aí como é que foi a experiência, fica à vontade. Isso é um exemplo de uma indução que a gente faz no processo de hipnose. Eu fiz aqui um exercício do perdão. Vamos fazer outros exercícios durante o mês de março. Então, peço que vocês convidem mais pessoas para participarem com a gente. É um horário desafiador, é realmente um horário para quem quer ter transformação. Pessoas que realmente querem reprogramar a mente, né? Então, por que a gente está fazendo tão cedo? Porque a gente também está reprogramando a nossa mente. Então, é muito fácil ficar dormindo até as 8, mas nem tudo que é fácil traz resultado. Às vezes a gente precisa de desafios, né? A gente precisa se desafiar. Reprogramar a mente também é um desafio. Buscar ajuda terapêutica é um desafio. Mas continuar na zona de conforto, muitas vezes, é muito mais desconfortável ao longo de uma vida inteira, né? Continuar na dor por muito tempo, né? Então, é importante buscar ajuda, sim, né? Fazer um processo. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, manda um direct aí pra gente. A dona Rosa falou que foi muito bom. Quem quiser conhecer mais a fundo o nosso trabalho, manda um direct aí para mim ou para a Gina, que a gente vai explicar o passo a passo, como é que funciona o nosso processo, tá bom? E até dia 8, estou com a promoção especial, Dia das Mulheres. Gilberto, bom dia, seja muito bem-vindo. Então, até dia 8, estou com a promoção especial, quem quiser me procurar,
né? Nós vamos ter o Dia das Mulheres, então merecemos com certeza um grande presente. Então fiquem à vontade aí para mandar um direct para mim, ou quem tiver meu contato também, mandar uma mensagem aí no meu telefone. E a gente vai definir um processo, a gente vai trabalhar muitas questões. Eu trabalho várias técnicas durante o meu processo também, várias coisas. Ajudo também a pessoa a reprogramar a mente, porque não é só você fazer um processo terapêutico e depois você não fazer mais nada. Né? Eu costumo sempre falar para meus clientes, o processo terapêutico ele continua. Você fez essa limpeza, mas agora você tem que plantar coisas novas na sua mente. Você tem que passar por um processo de reprogramar a mente, de mudar hábitos, né? De criar novos hábitos. Né? Se eu voltar a ter aquela mesma rotina, aquela mesma reclamação, provavelmente a minha energia vai baixar. Então, eu preciso, eu dou uma lista de exercícios para meus clientes fazerem. Por quê? Porque a gente começa um processo também de reprogramar a mente, né? Então, se você é uma pessoa que só reclamava, a partir de agora você começa a ser uma pessoa mais grata. Se você é uma pessoa que tinha imagens negativas sobre você, você começa a criar imagens positivas. Então, tem um processo também de reprogramação mental depois do processo, né? E técnicas também para continuar limpando as memórias negativas. Então, é um processo bem completo. Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo, com a Gina, e uma excelente semana a todos. Gratidão e até amanhã. Até amanhã.